Graças a Deus, meus irmãos, é um prazer mais uma vez estarmos aqui para aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, a partir também do verso 4. Filipenses 4:4. Diz assim, acompanhe comigo a leitura. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Esse é o Deus que nós conhecemos, o Deus que nos transborda de paz, de entendimento e que guarda também o nosso coração em períodos de aflição, em períodos de conflito. É nesse Deus que nós confiamos, é esse Deus então que nós iremos louvar nesse momento. Sustenta
Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória. Pai, nós não somos dignos de receber nada que venha de Ti, ó Pai, mas por causa da Tua misericórdia, por causa da Tua graça, Senhor, o Senhor se achega a nós, o Senhor escuta as nossas petições e o Senhor também as atende, ó Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é muito gracioso, muito bondoso, ó Pai, para com seres que são falhos, pecadores, desobedientes a Ti, ó Deus. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo nos períodos de ansiedade, nos períodos de dificuldade, ó Deus, o Senhor está conosco, o Senhor nos guia, o Senhor nos mostra aquilo que o Senhor quer de nós, ó Deus. E nós te louvamos, ó Pai, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos e a todas. Muito bom estarmos juntos novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Estamos aqui gravando a escola dominical que chegará até vocês no domingo pela manhã. Continuando, nós vamos estudar esse trimestre Vencendo as Crises, um tema muito apropriado porque estamos no meio de uma pandemia, estamos no meio de uma crise ou crises, várias crises, porque não é apenas uma, né, mas várias. E hoje nós vamos falar de um tema que certamente atinge a grande maioria das pessoas, que é superando a ansiedade. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão da ansiedade. Nós vamos fazer da seguinte maneira, porque nós vamos ter uma participação especial. Eu a convidei, ela aceitou. A maioria já conhece, nós fizemos 2 lives juntos, que é a nossa irmã Leila Spadoni, é membro aqui da igreja e também a sua formação, ela é psicóloga. E eu a convidei para falar juntamente comigo. Então, nós vamos fazer da seguinte maneira. Nós vamos ler o texto bíblico, que é o texto de Mateus, vamos orar, eu vou passar a palavra para a Lila, ela vai fazer uma abordagem, ampliando o nosso conhecimento acerca da ansiedade, e depois eu venho e faço uma exposição mais detalhada do texto de Mateus 6. Então, o nosso texto básico é Mateus capítulo 6, do verso 25 ao 34, que faz parte do Sermão da Montanha e no qual Jesus aborda acerca da ansiedade. Nos diz assim o texto bíblico: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de te conhecer. Obrigado pelo privilégio de termos sido alcançados com a tua graça. O Senhor abriu os nossos olhos espirituais. O Senhor trouxe luz que dissipou todas as trevas. E agora, Pai, nós te pedimos que o Senhor traga luz nesse particular, no entendimento acerca da ansiedade. Ó Deus, e que a tua palavra possa trazer paz ao nosso coração. O conteúdo, o ensino, o aprendizado da tua palavra, ó Deus, possa trazer paz, a doce paz, a maravilhosa paz de Jesus, que dissipa a ansiedade dos nossos corações e das nossas vidas. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, Lila, por favor, vem aqui, fique à vontade. Eu acho que toda a igreja já te conhece. Obrigada, pastor. Oi, irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui, espero contribuir com alguma coisa, né? Eu queria falar um pouco da ansiedade do ponto de vista da psicologia, e sei que depois o pastor vai falar do ponto de vista bíblico. Logicamente, o ponto de vista bíblico está acima do ponto de vista da psicologia, mas um pode complementar o outro. Então, eu venho aqui com muita humildade acrescentar um pouco sobre a psicologia, lembrando os irmãos que Deus é quem criou a psicologia, quem criou o nosso intelecto, nossas emoções, né? Então, nesse sentido é que eu penso que eu posso contribuir com alguma coisa. Então, do ponto de vista da psicologia, a ansiedade é um sentimento normal. Todos os nossos sentimentos foram feitos e existem para que a gente sinta em algum momento, né? E então, por exemplo, se você está num velório, o normal é você sentir tristeza. Então, a tristeza pode ser muito boa naquele momento, né? É muito estranho você sentir alegria naquele. Então, cada sentimento tem um momento apropriado. E assim é a ansiedade, né? A ansiedade, então, ela pode ser totalmente normal, mas tem o outro lado, que é que nós temos que saber lidar com os sentimentos, né? Esse sentimento tem que vir e depois ele tem que passar. Se esse sentimento perdura, se, por exemplo, num momento alguém faz uma coisa contra mim e naquele momento eu sinto raiva, né? Sentir raiva. A raiva passou, ótimo. A raiva perdurou, aí nós já temos que começar a preocupar. Então, é muito importante a gente entender que os sentimentos são normais e que nós temos que aprender a lidar com eles. Mas o que eu quero falar hoje é sobre o limite, o limiar entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Quero pedir para você se examinar e pensar, será que essa ansiedade que eu estou sentindo é normal? Ou será que está acendendo uma luzinha vermelha e eu estou realmente caminhando ou já estou com uma ansiedade patológica, né? Então, nesse sentido do normal, eu queria indicar para vocês um desenho animado que chama Divertidamente. É um desenho animado, mas que adulto deveria assistir, porque ele vai mostrar, né, como que esses sentimentos são complementares. Assistiu, pastor? Não? Assiste, vale a pena, Divertidamente, tem no Netflix. Ele vai mostrando como que funciona e como todos os sentimentos são necessários. É muito bonitinho, vale a pena. Então, voltando à questão do normal e do patológico, eu queria colocar 3 pontos para os irmãos que podem nos trazer um alerta do que é normal e do que é patológico dentro da ansiedade. Eu fiz uma colinha na mão aqui. O primeiro é sobre a causa, né? Então, se eu tenho que observar
a causa da minha ansiedade. A ansiedade normal, ela tem uma causa clara e específica. Então, eu posso estar ansiosa porque depois de amanhã eu vou ter uma reunião no meu trabalho e eu acho que vai ser uma reunião tensa, desagradável, que possa me trazer algum tipo de prejuízo. Então, eu me sinto ansiosa em relação a essa reunião. Eu vou ficar angustiada, né? E depois que passar essa reunião, passa também a ansiedade. Acabou, porque eu estava ansiosa por causa da reunião. Ou eu posso estar ansiosa porque eu vou no dentista, né? Então, eu tenho medo de dentista, ou eu vou fazer uma cirurgia, ou eu estou com um parente doente, nós estamos vivendo aí essa situação. Então, todos esses casos, a ansiedade é considerada normal. A ansiedade patológica, ela é difusa. Eu estou ansiosa por tudo e por nada, e não sei por quê, e ao mesmo tempo por tudo. Né? Esse tipo de ansiedade aí, ela já é patológica. Eu estou ansiosa porque meu marido está em casa e não está trabalhando, e isso pode gerar um prejuízo financeiro. Mas se ele sair para trabalhar, eu estou ansiosa porque ele pode pegar o Covid. Né? E aí, se ele pegar o Covid, eu estou ansiosa porque ele está doente, mas o meu filho está em casa e eu estou com muita ansiedade porque ele está aqui, eu não tenho mais o que fazer com ele, mas eu vou ficar mais ansiosa ainda se ele for para a escola. E assim vai. E eu estou muito ansiosa porque eu não sei o que eu vou fazer na hora do almoço, né? Ou eu estou ansioso porque meu patrão pode olhar torto para mim no trabalho. Eu estou ansioso, nem sei por quê, que eu não posso falar em público, mas eu preciso falar em público, mas se eu falar, eu estou ansioso, mas se eu não falar, também eu estou ansioso, né? Então, a ansiedade patológica, ela é difusa. E existe ainda mais patológico quando a gente está ansioso e não sabe, não faz a mínima ideia do porquê. Aí é mais patológico ainda, né? Ou seja, estou sentindo aquela angústia, aquele aperto no peito, eu estou ansiosa, eu não consigo dormir e eu não sei por que eu estou sentindo isso. Né? Então, aí eu estou falando de uma ansiedade patológica. Então, o primeiro ponto, né, é sobre a causa da ansiedade. A ansiedade normal, ela tem uma causa específica. A ansiedade patológica, ela é difusa. O segundo ponto que eu queria falar para vocês é quanto ao nível de ansiedade. Existe um nível de ansiedade que é totalmente normal e aceitável. Né? Hoje, por exemplo, eu creio que não tenha ninguém totalmente livre da ansiedade. Em algum ponto, a gente está, sim, um pouco ansioso pela questão financeira, pela questão da contaminação, do Covid, com os nossos parentes que estão perto, que estão longe. Em algum momento passa pela nossa cabeça que alguém da nossa família, que a gente gosta muito, pode se contaminar com o Covid. Né? Então, seria uma preocupação, né? Que seria um nível baixo de ansiedade, um nível considerado normal de ansiedade. Mas essa ansiedade, ela pode começar a crescer e começa a atrapalhar a minha vida. Aí não é que eu estou um pouco preocupada, eu vivo preocupada. O tempo todo eu não consigo tirar aquilo da minha cabeça, eu não consigo fazer outras coisas, eu não consigo dar risada da piada que meu filho, ou que meu pai, ou que alguém conta, eu não consigo sentar e assistir uma televisão, eu não consigo dormir, a ansiedade vai aumentando e vai se tornando patológica. O mais patológico, né, diria assim, aqui estaria a ansiedade normal e aqui estaria a mais patológica, né? Então, se a pessoa for crescendo essa ansiedade patológica, ela vai chegar a ter um ataque de pânico ou mesmo fazer uma síndrome do pânico. Né? A síndrome do pânico nada mais é do que um aumento exponencial do nível de ansiedade da pessoa. E, na maioria,
até hoje eu só vi esses casos de uma ansiedade que a pessoa desconhece totalmente a causa. A pessoa fala assim, eu estava assim no ônibus, esperando, tranquilo, de repente veio aquele sentimento, aquele pânico, eu achei que eu estava infartando, eu fui parar no pronto-socorro, né? Quer dizer, a pessoa nem estava preocupada, nem estava pensando em nada. A ansiedade vem de forma súbita, né? E cai sobre aquela pessoa de forma muito dramática e dolorida, né? Uma sensação horrível, né? Que a pessoa vai sentir. Então, o primeiro é a causa, o segundo é o nível. Existem níveis normais de ansiedade e níveis patológicos de ansiedade. O terceiro e último é a duração da ansiedade, né? O tempo de duração, como eu estava falando aqui no início, né? É normal eu sentir preocupada? É normal. Mas essa preocupação, essa ansiedade, ela vem e vai. Ela pode até voltar, mas ela não fica, ela não perturba a minha existência. Ela passa por alguns momentos da minha vida. Quando a ansiedade ela é patológica, aí a duração dela é algo que traz muito sofrimento, né? Porque a pessoa acorda ansiosa, passa o dia ansiosa, aí ela não dorme por causa da ansiedade, e o tempo todo ela está ansiosa, o tempo todo ela está chorando, o tempo todo ela está reclamando, o tempo todo ela está falando das preocupações dela, né? Aí a gente vê que essa ansiedade que não passa é uma ansiedade patológica. É muito comum, sobretudo na juventude, né, pessoas sentirem um pouco de ansiedade no início da manhã e no final da tarde, né? Quando o sol se põe, as pessoas podem sentir uma angústia, um aperto no peito, né? Que às vezes ela nem sabe do porquê que ela está sentindo isso, né? É um pequeno sinalzinho de que tem algo errado? É. Um medo do não sei do quê, né? Um medo que estou com medo não sei do quê, eu estou ansiosa não sei por quê, né? Mas isso pode crescer ao ponto de tomar conta de todo o tempo de vida da pessoa, né? Então, é muito importante a gente observar esses 3 pontos, né? Primeiro, eu sei qual é a causa da minha ansiedade. A minha ansiedade, ela é específica, ela é pontual, eu estou ansiosa por causa disso e passa. Essa ansiedade passa, ela tem um tempo de duração normal. Qual é meu nível de ansiedade? Eu me sinto preocupada ou eu sinto pânico, eu me sinto sem ar, eu me sinto passando mal, eu vou parar no hospital, né? Então, essas são 3 perguntas que podem ajudar as pessoas a identificar se a ansiedade que elas estão sentindo é uma ansiedade normal ou é uma ansiedade patológica. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Eu é que agradeço. Nós, na verdade, Lila, é que agradecemos a igreja, agradece a sua disponibilidade sempre de contribuir conosco. Viu? Deus abençoe sempre. Vamos contar sempre com a sua ajuda. Então, nós vamos agora tratar do texto bíblico. Como Jesus abordou a ansiedade. Bom, Jesus, eu quero destacar 4 lições, 4 ensinos que Jesus traz para enfrentarmos a ansiedade. Como a irmã Lila falou, e é o tema da nossa mensagem, a ansiedade, conquanto seja um sentimento humano, em grande parte um sentimento normal, a ansiedade precisa ser enfrentada e precisa ser vencida. Ela precisa ser eliminada. Ela vem, mas ela não pode fazer morada em nossa vida. E Jesus, então, ele
o ensino dele é muito claro, né? Não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, Jesus, a recomendação dele é: enfrente a ansiedade, trate da ansiedade. E Jesus, então, ele vai trazer algumas lições. A primeira delas é que a ansiedade é uma inversão de valores. Está aí no verso 25. É bom mencionar que, para confrontar a ansiedade, Jesus ele fala, né? E Mateus registra, escreve de uma maneira belíssima, com várias perguntas. E as perguntas apontam exatamente para a necessidade que temos de enfrentar a ansiedade. Então diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. E aí vem a primeira pergunta, que aponta essa inversão de valores. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O que é mais importante, né? A vida ou o alimento? Claro que é a vida, porque se deixarmos de existir, o alimento não faz nenhum sentido. E o que é mais importante, o corpo ou as vestes? É claro que é o corpo, porque se não tivermos corpo, ou se não cuidarmos bem do nosso corpo, a veste não faz sentido. Então, via de regra, ansiedade é uma inversão de valores. Você esquece daquilo que é prioritário, daquilo que é importante, e acaba se apegando a um detalhe. Você acaba se pegando a algo que é secundário, e aquilo toma um lugar na sua vida que acaba sufocando você. Então, um exercício mental que podemos fazer para enfrentar a ansiedade é entender quais são as prioridades da nossa vida e colocarmos as prioridades nos seus devidos lugares. O segundo ensinamento de Jesus, irmãos, é que a ansiedade é inútil. Ela é absolutamente inútil. Ela só nos prejudica, não há nenhuma vantagem na ansiedade. Veja, por exemplo, o verso 27, quando Jesus diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Né? E, então, assim, se a ansiedade trouxesse algum benefício para a nossa vida, seria maravilhoso, mas a ansiedade não traz nenhum benefício. Jesus, ele pergunta: qual de vós, por mais ansioso que esteja, o nível de ansiedade esteja lá em cima? Se você está preocupado com o seu emprego, se você está preocupado com sua família, se você está preocupado com uma dor que você sentiu, com uma consulta médica que você vai ter, né? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? Um côvado é mais ou menos meio metro, 46 centímetros, mais ou menos meio metro. Ou seja, qual de vós pode acrescentar meia hora a mais na sua vida? 40 minutos a mais na sua vida? Absolutamente não podemos, porque nós não temos controle sobre essas coisas. Então, a ansiedade, ela é inútil. A ansiedade é incapaz de produzir algo positivo, algo produtivo. Ela simplesmente não pode controlar o futuro e a vida. Então, trate da ansiedade, porque ela é inútil. Ainda pensando sobre isso, no verso 34, o último ensino de Jesus ainda diz assim: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Dentro dessa inutilidade da ansiedade, via de regra, a ansiedade está com uma preocupação exagerada com relação ao futuro. Então, a ansiedade ela é tão inútil, ela é tão distorcida, ela traz tantos prejuízos, que por causa da ansiedade com o amanhã, você deixa de viver o hoje e você morre como o peru de Natal, você morre de véspera. Antes que a coisa aconteça, você já está derrotado. Então,
procure confrontar a ansiedade, eliminar a ansiedade da sua vida, porque a ansiedade, absolutamente, ela é inútil. O terceiro ensino de Jesus sobre a ansiedade é que a ansiedade é desnecessária por causa do caráter de Deus Pai. E há 2 versículos que falam muito sobre isso. Quando Jesus trata dos pardais e quando Jesus trata dos lírios do campo. Os pardais são aqueles pássaros, os mais inúteis, os mais insignificantes, aqueles que ninguém dá valor e querem inclusive eliminar. E os lírios também é aquela flor tão singela que ela aparece quando chove bem e logo, logo ela desaparece. A duração dela é muito rápido. E Jesus diz assim, acerca do cuidado de Deus, no verso 26, observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Diz, porventura não valeis muito mais do que as aves? Porventura não valeis muito mais do que os pardais? Mas o que eu quero destacar aqui é, o vosso Pai Celeste a sustenta. E também no verso 30, quando trata dos lírios, diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então o que a Bíblia está dizendo é, se Deus cuida das aves, se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida da erva do campo, se Deus cuida dos lírios, Ele como um pai que cuida da sua criação, quanto mais não cuidará do ser humano, que é a coroa de toda a criação. Então, sim, Deus é um pai que cuida. Ele é um pai amoroso, que está por perto e que cuida de todos os detalhes na vida dos seus filhos. Deus, como pai, ele se apresenta como pai. Em toda a Bíblia, ele nos autoriza a chamá-lo de pai, e ele nos chama de filhos. E Deus não é aquele pai ausente, aquele pai que não se importa, aquele pai que se ausentou, não cuidou. Não, ele é aquele pai presente, e ele é aquele pai atento, ele é aquele pai cuidadoso, que percebe tudo o que está faltando na vida dos seus filhos, todas as suas necessidades, e procura supri-la. Portanto, a ansiedade é incompatível com o cuidado amoroso e paterno de Deus Pai. Então, se nós descansarmos no amor cuidadoso, amoroso de Deus Pai, nós certamente vamos eliminar a ansiedade da nossa vida. E a quarta lição que Cristo nos ensina acerca da ansiedade é que a ansiedade é incompatível com a nossa fé, com a nossa nova fé, com a nossa fé em Cristo. O texto diz assim, a partir do verso 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou como nos vestiremos, porque são os gentios, aqui no sentido de incrédulos, são os incrédulos, aqueles que não confiam em Deus, que se preocupam demasiadamente, de maneira patológica, com todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então, se você, de fato, tem fé em Deus, tem fé em Cristo, e Ele promete cuidar de você, e mesmo assim, sabendo das promessas de Deus, sabendo que a Bíblia diz que nenhum só cabelo da nossa cabeça cai sem o seu consentimento, a Bíblia diz que Deus conhece todas as nossas ansiedades, Ele conhece todas as nossas necessidades. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele conhece
todas as nossas necessidades. Então, se você confia em Deus, se você confia no seu caráter, se você confia em sua palavra, se você confia em suas promessas, a ansiedade é uma incoerência com essa fé que dizemos ter em Jesus. E se você é cristão e mesmo assim a ansiedade tem tomado conta do teu coração, procure aumentar a tua fé. Procure fortalecer a tua fé. Congregando, adorando a Deus, lendo a sua palavra, orando, buscando o reino de Deus e sua justiça, fortaleça a sua fé. Se a ansiedade tem tomado conta do teu coração e você diz que tem fé em Deus, não é que você não tem fé. Talvez a tua fé esteja enfraquecida, esteja adoecida, esteja anêmica e precisa ser fortalecida, precisa ser alimentada. Então, enfrente a ansiedade. Já partindo para as conclusões, eu queria dizer que durante esse tempo de pandemia, eu senti alguns picos de ansiedade na minha vida. Quero fazer essa confissão. Teve um dia, por exemplo, logo depois de um mês, eu fui ao supermercado e fiz as compras, cheguei em casa e algo que aconteceu sem a minha plena percepção, eu comprei muito chocolate, muitos doces. E aí a minha esposa de imediatamente falou assim: mozão, você está ansioso? Eu falei, por quê? Ela falou, por causa das compras. Você não compra doce aqui para casa, você nunca traz chocolate aqui na feira. Então, provavelmente há um pico de ansiedade aí, cuide disso. E de fato, essa foi a ponta do iceberg. Então, serviu o alerta. Então, eu enfrentei essa ansiedade e reconheço que não apenas nesse momento, houve outros momentos em que houve picos de ansiedade, mas eu enfrentei, eu busquei ajuda e eu consegui vencer. Então, se há ansiedade na sua vida, procure superar com a palavra, orando. E se isso não for o suficiente, nós não temos problema com as ciências. Busque ajuda na psicologia ou na psiquiatria ou ajuda medicamentosa, mas enfrente a ansiedade, trate da ansiedade, vença a ansiedade, supere a ansiedade, não permita que a ansiedade tome conta da tua vida, te destrua e te adoeça. Que Deus te abençoe, espero que essa palavra traga luz, traga edificação e traga os elementos necessários para que você enfrente a ansiedade e vença a ansiedade na tua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela trata de temas tão atuais. E ela traz lições tão próprias, tão profundas, que aparentemente são simples, mas que absolutamente vão no âmago da questão e trata. Especialmente, ó Deus, no que tange a questão da ansiedade. Eu oro e intercedo, se tem alguém ouvindo essa palavra e tem sido tomado, dominado pela ansiedade, ó Deus, traz paz a esse coração, que essa palavra traga orientações, direções, para que essa pessoa enfrente a ansiedade e supere a ansiedade. Ó Deus, oramos agradecidos pela bênção da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão, irmã, Deus abençoe, fica na paz, se Deus quiser.